sou Luciana Teza e eu venho falar para ti hoje sobre o fevereiro roxo e laranja. Eu sou farmacêutica bioquímica e clínica. Como amor e paixão, eu tenho a imunologia no meu coração. Meu mestrado e doutorado é imunologia básica e aplicada. E minha grande paixão da bancada é hematologia. E nesse fevereiro laranja, que é o mês de conscientização das leucemias, eu venho chamar a tua atenção não somente sobre o diagnóstico, mas quais os sintomas que as leucemias podem trazer, como cansaço, febre contínua, roxos pelo corpo, que tecnicamente a gente chama de petequias, sangramentos, que não existem explicação. E eu venho te falar sobre a importância do farmacêutico no tratamento, também no diagnóstico. Eu te falo que sem farmacêutico não existe tratamento, porque somos nós que damos o diagnóstico, somos nós que fazemos a leitura dessas células, somos nós que dizemos de fato o diagnóstico. E o tratamento também, como farmacêutica clínica, por que não? Nós encaminhamos junto com o nosso amigo prescritor o tratamento. E nesse fevereiro laranja, eu te convido para esse mês de conscientização, vir para mais perto do teu farmacêutico, entender quanto que ele é importante para o encaminhamento do teu diagnóstico, do teu tratamento e também procurar os nossos outros amigos, colegas da saúde. E eu venho aqui te falar também o que é a leucemia. Leucemia é uma doença maligna do sangue, onde existem a hiperproliferação de um único clone celular. E isso leva à infiltração da medula. Você sabia que existem dois tipos distintos de leucemia? Existe a leucemia aguda, que ela é muito pior, e existe a leucemia crônica, que ela é tratada. Dentro dessas duas leucemias existe a linfocítica e a mielocítica. Dependendo de qual linhagem celular esteja havendo então essa hiperclonagem celular, essa hiperproliferação descontrolada, por mutações que acontecem em proteínas específicas e responsáveis por algum ponto do ciclo celular, então aparece a malignidade, que é o câncer propriamente dito. E então, na leucemia aguda, muito mais do que o diagnóstico precoce, é necessário o olhar clínico do farmacêutico no diagnóstico. Por exemplo, o paciente idoso, quando ele apresenta uma leucemia mieloide aguda, é porque em algum momento na vida ele já desenvolveu, ele já teve uma vez na vida uma síndrome mielodisplásica e passou despercebido pelo laboratório. Ou seja, nós fomos determinantes, falo isso como laboratório, para que a doença ou espalhe na síndrome mielodisplásica ou ela evolua para uma leucemia aguda, onde poderia ter sido evitada anos atrás. Na leucemia linfocítica é muito mais característica de crianças, até porque a criança, por não ser ainda apresentada por seus antígenos, ela já apresenta uma linfocitose que é normal da criança, por isso que ela é tão característica de criança. E as leucemias agudas, elas são extremamente perigosas e têm pior prognóstico, por quê? Porque a hiperproliferação é maciça e acontece de um único clone celular, não existe maturação celular. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente encontra esse paciente com uma leucometria de 200 mil leucócitos, por exemplo, 98% de linfócitos, esse paciente tem um prognóstico muito ruim, quase impossível de cura. Quando é criança, não, ainda há esperança do transplante de medula, mas também a esperança nunca morre, O transplante ele é possível, ele é também uma forma de tratamento eficaz, que pode trazer a cura sim. Por que o diagnóstico é tão importante de forma precoce? Porque quanto mais rápido e mais cedo é detectada essas células no hemograma, e é justamente aí onde o farmacêutico entra, é o meu olho clínico que vai dizer que existem essas células malignas no sangue, e então a partir daí é encaminhado ao hematologista, e o hematologista então vai terminar e vai indicar qual é o melhor tratamento. Dentro do tratamento oncológico das leucemias, o farmacêutico clínico ele é crucial. Somos nós que delineamos a dosagem, nós fazemos a correção dessas prescrições, nós preparamos a quimioterapia. Então, eu falo disso porque eu sou farmacêutica clínica em oncologia também, trabalhei muito tempo com isso. E em cada quimioterapia preparada por nossas mãos existe esperança de cura. Nesse fevereiro laranja,
é importante ressaltar também que pode ser considerado um mês de conscientização da doação de medula, né? Que basta você ir ao nosso Hemocentro, ao Hemoan, doar uma amostra de sangue do bracinho e lá as pessoas, né, responsáveis do laboratório de HLA vão fazer todo o seu mapeamento e ver se você é compatível com algum dos nossos pacientes. Sendo compatível, o transplante é realizado, certo? O paciente recebe as células-tronco do doador. Se haver a pega, então ali pode haver esperança, sim, de cura. Então, tudo depende também da nossa conscientização, principalmente do diagnóstico precoce, do tratamento e também da esperança de doadores que estejam disponíveis e dispostos também a ajudar o nosso próximo. Vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, que também é considerado o mês de conscientização do lúpus. E o que é o lúpus? Eritematoso sistêmico. Então, o lúpus é uma doença autoimune. Atualmente, para ser considerada uma doença autoimune, precisa ser produzido um anticorpo autoimune contra o que é próprio, e é o caso do lúpus. Lúpus é uma doença autoimune sistêmica, onde o indivíduo desenvolve, gera, ele secreta, existem várias palavras técnicas para isso, mas ele produz. O plasmócito ele produz então um anticorpo específico contra todo o DNA que possui nas células do meu corpo. Por isso que ele é tão devastador, por isso que é chamado sistêmico, porque são anticorpos contra tudo e qualquer coisa que possua meu DNA, certo? Então veja bem, quando nós falamos de doença autoimune, significa que o meu sistema imune ele é autorreativo, é superativado. Então eu, como farmacêutico, entendendo qual é o mecanismo fisiopatológico, eu vou entender na linhagem da farmacologia qual é o mecanismo antagônico ao mecanismo fisiopatológico, que no caso é fazer a imunossupressão. Então, a medicação, o tratamento para doença autoimune é a imunossupressão, onde são utilizados corticosteroides e também outros imunossupressores mais potentes para inibir também a produção desses anticorpos, inibir o meu sistema imune contra o que é o próprio. E assim eu consigo ter características clínicas que são específicas do lúpus, né? Como a rosácea, né? Que não é a rosácea, até que a rosácea é uma outra doença, mas a vermelhidão na maçã do rosto, principalmente, onde aparecem as anemias, que na verdade são recorrentes, mas depois que se faz o diagnóstico são as anemias hemolíticas autoimunes, né? Que são causadas pelo lúpus. Existem as artrites que são causadas também por esses mesmos anticorpos anti-DNA que estão presentes dentro do lúpus, que é uma doença autoimune sistêmica. E qual é então o diagnóstico? Primeiramente, com a recorrência desses processos autoinflamatórios, né, que são autoimunes, é solicitado então pelo nosso colega prescritor o FAM, né, que é a detecção do anticorpo, né, antinuclear. Então existem vários tipos desses anticorpos, onde o mais específico dele é o anticorpo anti-Smith. Quando positivo, então você tem o fechamento do diagnóstico, que é o lúpus, então vai começar o tratamento de imunossupressão desse indivíduo. Também tem uma outra curiosidade sobre o lúpus, ele é uma doença onde tem a maior prevalência nas meninas e onde a gente consegue detectar o momento onde começam essas questões clínicas é justamente durante a menarca, quando começa-se então a modificar a quantificação e produção dos hormônios, principalmente os hormônios femininos. Ou seja, às vezes a pessoa ela nasce com lúpus, mas somente depois da adolescência que começa então, a apresentar os sinais e sintomas. Por isso que é dito que o que é a clínica, né? O que são os sintomas? Só existe sintoma a partir do reconhecimento do sistema imune ou da presença de um antígeno, porque nem todo antígeno é um patógeno, mas todo patógeno é um antígeno. Do reconhecimento de um dano tecidual ou também do reconhecimento de um patógeno. E aí o seu sistema imune começa a reconhecer. E no lúpus já é o contrário, ele reconhece o meu como próprio. Existem várias teorias, vários artigos, vários estudos que têm várias e várias teorias. Será que na hora da seleção dos linfócitos, seleção negativa e positiva, algo escapou do reconhecimento? Então existem várias teorias sobre as doenças autoimunes e das doenças autoimunes, o lúpus é uma das mais importantes e das mais prevalentes, principalmente nas meninas.
E o diagnóstico, que é feito também por nós, farmacêuticos bioquímicos, o principal deles é o FAM. Mas outros mecanismos, outros tipos de diagnósticos também existem atualmente, como são os mecanismos, os exames moleculares, né? Onde a gente faz sequenciamento gênico de última geração dos principais genes envolvidos, né, no aparecimento, né, como é que se diz, na expressão fenotípica dessa doença. Então, aí vem outra questão, vem a biologia molecular, que a biologia molecular atualmente, a genômica, né, ela faz parte dos principais mecanismos de diagnóstico, junto com a proteômica e a metabolômica, que pode ficar para um outro momento de a gente falar sobre esses três assuntos. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, siga a página, siga o canal do PET Farmácia da UFAM. Além desse conteúdo, existem outros inúmeros conteúdos que são importantes para todo mundo, para todas as áreas da saúde, mas principalmente para os nossos alunos, nossos queridos da farmácia. E eu falo com paixão que a profissão farmacêutica ela é a mais linda do mundo, ela é a mais antiga do mundo e a gente está em todas as áreas. Eu gosto de falar disso porque a gente está presente desde a área petrolífera até a área da alimentação, né? E sempre quando eu dou as minhas aulas, quando eu falo da profissão farmacêutica, eu digo que é a profissão mais antiga do mundo, porque o simples fato, por exemplo, de Homo neandertal buscar a cura em ervas e saber que aquela erva possui uma substância que leva à cura, isso gera o pensamento farmacêutico, né? A gente vê aí registros do papiro de Ebers, né, desde o Egito Antigo, e ele mostra a importância do farmacêutico como aquele que traz a cura, como aquele que traz as fórmulas, né, da química, os alquimistas, enfim, eu sou apaixonada pela nossa profissão. Então siga o canal PET Farmácia. Obrigada.